Não limite Deus dentro de uma religião. Não monopolize Deus dentro de religião. É muito bom as pessoas entenderem isso. Hoje Deus está centralizado. Fizeram um monopólio de Deus, monopolizando Deus, centralizando Deus, exclusivizando a busca de Deus dentro de religião. Não faça isso. Porque se assim fosse, se a religião fosse o lugar de encontrar Deus, se a religião fosse o centro da vida e da busca de Deus, Jesus teria vindo como judeu para a religião farisaica. Jesus, como judeu, ele teria pregado a religião judaica. Não centralize Deus, nem estabeleça a vida com Deus dentro de religião nenhuma. Porque se fosse assim, Jesus tinha deixado uma religião. Ele tinha vindo para a religião dos judeus, a principal religião dos fariseus. Jesus não veio trazer para o povo conhecimento de Deus dentro de religião. Ao contrário, ele reprovou toda a vida de Deus que o povo entendia ter dentro da religião. Por que eu digo isso? Porque o irreprovado de Deus, os mais opositores de Deus, os mais resistentes a Deus, aqueles que Deus chamou, disse que era filho do diabo, Jesus falou que eram filho do diabo e não de Deus, foi os religiosos. Aqueles que Jesus disse, raça de víbora, sepulcro caiado, eram os religiosos. Não coloque Deus centralizado numa religião. Faça isso não. Não entenda que tem que buscar a Deus dentro de uma religião. Você vai se perder. Porque se fosse assim, Jesus tinha conduzido o povo e tinha vindo como judeu de uma religião. Ao contrário, Jesus reprovou o entendimento do povo de encontrar Deus na religião. Jesus reprovou o conceito do povo vivendo como se fosse para Deus dentro de religião. Por quê? Porque a religião é algo criado pelo homem, que leva o homem a entender que vai chegar a Deus. E o homem não chega a Deus por nada criado por ele. Jesus, quando vem, escute isso. É muito importante isso que eu estou aqui, não só isso que eu estou levando agora, mas eu tenho certeza que todos os vídeos que eu exponho aqui para vocês, com o conteúdo da instrução, do esclarecimento da palavra de Deus, é de grande importância para dar a vocês o conhecimento por onde serão libertos. E eu quero que vocês escutem aqui agora, diante desse momento de instrução nessa live, neste vídeo. Se Jesus tivesse orientado alguém a buscar a Deus, a viver com Deus, a encontrar a Deus, a servir a Deus, dentro de alguma religião, ele tinha deixado essa observação para nós, para o mundo. Ele tinha, como judeu, ele como homem, ele era judeu. Ele tinha vindo dentro da religião judaica. Olha a chave, Camila. Ele tinha vindo de uma religião. Nada. Ele tinha vindo de uma religião judaica. Mas Jesus não conduziu ninguém a nenhuma religião para buscar a Deus e encontrar a Deus. Jesus não orientou ninguém a viver numa vida de servir, de estar em comunhão com Deus dentro de nenhuma religião. Jesus não apontou e nem orientou ninguém a religião nenhuma. No tempo de Jesus, como hoje, o povo estava seguindo a Deus dentro das religiões. Por isso que a Bíblia vai dizer que a verdade vieram por Jesus Cristo. A verdade e a graça vieram por Jesus Cristo.
Por isso que Jesus vai dizer, eu sou a luz que vim ao mundo. Sabe o que isso quer dizer? O mundo estava em trevas. Trevas fala no sentido do entendimento perdido de Deus. Mesmo na religião que o povo vivia, os judeus, mesmo com as práticas, com as devoção. E olha que os judeus viveram num período religioso onde foi estabelecido por Deus o velho pacto. Mas agora aquilo era temporal. E aquilo não levava ninguém a Deus. Aquilo foi colocado, aquela direção que Deus deu ao povo de Israel, o pacto da velha aliança, o sistema sacrificial, ritual, o sistema cerimonial da lei, era temporário. Deus colocou aquilo temporariamente. Quando Jesus vem, aquilo não tem mais vigor, não tem mais valor, não tem mais a vigência. Agora tudo é em Cristo, aonde Cristo vai revelar para o homem conhecer a verdade, por onde ele vai chegar a Deus. Aonde Cristo vai mostrar ao homem o caminho, por onde ele vai andar com Deus. Aonde Cristo vai mostrar ao homem a porta de acesso, por onde o homem vai ter acesso a Deus. Aonde Cristo vai mostrar ao homem o mais importante que o homem precisa conhecer, por onde o homem vai ser salvo. E eu peço para você observar o que eu estou ministrando e analisar no que Cristo revelou. Cristo não mostrou isso a ninguém por meio de nenhuma religião, vivendo nenhum ritual ou sacrifício religioso, cumprindo nenhum cerimonial religioso. Jesus não ensinou isso a ninguém. Tudo que Jesus ensinou para o povo, mostrou ao povo como de Deus, foi nele. Ele disse, venham a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, creiam em mim, sigam a mim, estejam em mim, guardem as minhas palavras. Vocês estarão firmados na rocha, se ouvir e praticar a minha palavra. Sejam meus discípulos, guardando e praticando a minha palavra. Jesus nunca orientou ninguém a seguir nenhum líder religioso, a estar dentro de nenhum ministério ou igreja, a viver praticando nenhuma devoção, nem sacrifício, nem ritual, nem cerimonial religioso como meio de vida com Deus. Cuidado. O mundo hoje é ensinado de que a vida com Deus é dentro de uma religião, de uma igreja. Para você servir a Deus e estar na comunhão com Deus, é praticando isso, aquilo, outro. Vivendo dentro de regra, norma e ordenança de igreja. Cumprindo isso e aquilo outro estabelecido pelos homens. Onde o povo é instruído, ensinado pelos preceitos dos homens. Como se fosse de Deus. Cuidado, você pode estar perdido dentro das religiões. Dentro das igrejas. Porque você não vai encontrar Deus e nem ser de Deus e nem ser salvo dentro de nenhuma igreja ou religião. Porque se igreja ou religião fosse o lugar para onde o povo deve ir para encontrar Deus, Jesus tinha orientado-nos a isso. E se você analisar, examinar a doutrina de Cristo, que é o ensinamento que ele deu, a instrução que ele deu, a orientação que ele deu, isso é a doutrina que você tem que conhecer. O que Jesus ensinou, porque a verdade de Deus não é o que ensina as religiões, os líderes religiosos, é o que ensina Jesus. Ele ensinou e continua ensinando, porque ele permanece nos guiando. Ele é a cabeça da igreja, que não é uma instituição religiosa. A igreja de Deus, corpo de Cristo, não é uma instituição religiosa. A igreja de Deus, corpo de Cristo, são pessoas que creram em Jesus, estão sendo guiados, instruídos e conduzidos no que Jesus ensinou, andando por esse caminho, nessa luz, nessa direção, com a certeza e a convicção da salvação, não por igreja, não por ritual, nem sacrifício, nem cerimonial religioso, mas por Cristo, crendo no que Jesus falou, que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Crendo nele, estamos aceitos com Deus, temos a vida com Deus, chegaremos ao Pai para a vida eterna. Por Ele. Esse povo que creu em Jesus é a igreja de Deus, que são pessoas que se encontram
em todos os lugares da terra. É verdade que também tem membros do corpo de Cristo dentro das igrejas dos homens, que estão apostatando da fé, porque estão sendo instruídos fora da doutrina de Cristo. E eu peço para vocês, sejam prudentes, desperta tu que dormes, cuida de ti e da doutrina. Observe se você está sendo instruído com a doutrina de Cristo. Se esse teu líder nessa igreja não te conduz com o ensino e a instrução da doutrina de Cristo, aparta-te deles, porque você está sendo instruído no evangelho anátema. Vai sofrer, vai se perder, está reprovado por Deus, desviado da fé. Cuidado, porque a igreja de Deus não é nenhuma instituição. Encontrar a Deus, estar em Deus e ser de Deus não é dentro de nenhuma igreja ou religião. Porque se fosse assim, Jesus, ele tinha montado uma igreja, uma religião. Jesus não estabeleceu religião na igreja. A religião, que é o termo, quer dizer religare. O único meio do homem ser religado com Deus não é dentro de uma religião, é em Cristo, na palavra de Cristo. E Jesus não é uma instituição religiosa. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. É a salvação que o homem precisa, porque ele é o Salvador. Ele é Deus verdadeiro. É nele que temos que crer. É nele que temos que estar. E é na palavra dele que temos que se guiar, porque é a verdade. É isso que o povo precisa conhecer. Mas o que é que o povo está sendo ensinado, conhecendo e entendendo? Se você não tiver uma igreja, não é de Deus. De Deus é quem vive a religião. O mundo vive na mentira, como se fosse a verdade de Deus. O mundo vive na mentira, como se estivesse em Deus. O mundo vive na prática vã, na vida de engano e de mentira, como se estivessem adorando e servindo a Deus, indo para a salvação. Por quê? Porque não estão no caminho, nem na verdade, por onde vão ter a vida com Deus e encontrar no final esta tão grande salvação. O mundo está nas trevas, no engano e na mentira. Estão perdidos, porque até agora não conheceram a verdade. Por onde serão libertos? Porque estão dentro do mundo mentiroso de Deus, nas religiões. A verdade de Deus é Jesus. Você tem que ser guiado por Ele, que é a luz de Deus, que ilumina-nos, nosso caminho e guia os nossos passos. Por Jesus, pelo que Ele ensinou. E eu te digo, Jesus não ensinou ninguém a estar vivendo, sendo devoto e praticante, escravo de sacrifício religioso, guardando e cumprindo a ordenança cerimonial de nenhuma igreja ou religião. Cuidado, não apoie a sua fé, nem a sua confiança de vida com Deus, dentro desses ambientes chamados igreja. É preciso ouvir o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Esse Evangelho é a verdade de Deus que nos dá o conhecimento por onde chegamos a Deus. E o conhecimento que o Evangelho nos leva a ter, para seguir, para encontrar Deus, não é dentro de nenhuma religião. Então, cuidado, meus amados irmãos, receba mais um momento de esclarecimento da verdade que liberta. Amém?